Então, rapaziada, eu vou estar vendo aqui, mano, o que o pessoal aqui do Jogo Aberto tá falando sobre o Renato Gaúcho, né? Depois da partida de Grêmio e Flamengo, beleza? De ontem. Então, bora lá, vou dar um play Chegando o aqui. povo todo, muita mobilização, E vamos lá. muito legal. Agora vamos falar desse jogo entre Grêmio e Flamengo. Denilson, suas considerações. As minhas considerações é a seguinte, que eu acho que o Flamengo não facilitou a vida do Grêmio em momento algum. Quando você faz um 2-0, eu vejo muito mais poder de reação da equipe do Grêmio com jogador a menos do que propriamente facilidade do Flamengo. Com um a menos, o Flamengo também teve a oportunidade de marcar pelo menos 2 gols com o Kennedy e principalmente com a Arrascaeta, que saiu na cara do gol e não conseguiu marcar o gol. O Grêmio foi corajoso, o Grêmio buscou o resultado o tempo inteiro. O gol do Borja, por exemplo, os caras estavam tudo tomando água aqui do lado do Renato Gaúcho. Vacilaram na saída depois, logo após do gol do Flamengo. É verdade, o Flamengo fez o gol e o jogador do Flamengo nem em campo tava pro segundo gol, ficou bebendo água ali. O Ferreirinha cruza e o Borja faz o gol. O gol do Ferreirinha foi um golaço que ele corta pra dentro e faz um gol. Não vi facilidade ou sentimento de entrega do Flamengo em relação ao jogo, especificamente do jogo. Em relação ao comportamento do Renato Gaúcho, você tem que levar em consideração o sentimento que o Renato Gaúcho tem com o Grêmio. Tem uma história. Exatamente. Com o Grêmio. E você não comemorar um gol, ou você mostrar isso pra mim é respeito. A gente vê muitos jogadores de futebol não comemorando contra os ex-times. E a gente vê como respeito. Por que com o Renato Gaúcho a gente não pode ver como respeito esse sentimento que ele tem, essa história que ele tem com o Grêmio? Em relação à declaração do Denis Abraão, quem ouve o Denis Abraão falando pela primeira vez acha que o Grêmio é o líder do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio é um fenômeno e que os adversários têm medo do Grêmio. Denis Abraão, com calma. Calma. Isso aí é um sintoma na minha opinião, do desespero de um time que está praticamente rebaixado. Que o empate de ontem, olhando para o sentimento de recuperação bacana, de poder de reação bacana, mas se olhar a classificação, a situação está muito o Grêmio tá difícil pro Grêmio escapar dessa zona de tá rebaixamento. ferrado. Tá bom. Charles, a gente consegue colocar a tabela de chances de título aqui, se puder colocar pra gente, eu gostaria de mostrar essa tabela aqui. Chances de título do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, 99%. 99. Pro Galo, 1% pro Flamengo. Ou seja, o Flamengo ainda tem um objetivo. É quase impossível? Mas o Flamengo, a grandeza de um time como o Flamengo, a maior torcida do Brasil, um dos clubes mais respeitados no mundo, o Flamengo não se prestaria a um papelão como aconteceu ontem. O Renato ontem, ele pode ter respeitado o sentimento dele, que você falou pelo Grêmio, mas ele desrespeitou o torcedor do time, Flamengo, que ele é o comandante, do time que o paga, do time que ele vai disputar uma Libertadores e que é super justificável colocar reservas. O que nunca vai se justificar é a maneira como ele tratou a partida. Não era um amistoso. Vale não cair para o Grêmio e valia ainda o título, ainda mais quando os reservas do Palmeiras fizeram um jogo duro para cima do líder Atlético Mineiro, que já não pode ser campeão, pelo menos matematicamente, no final de semana. Quando ele se reúne com o Cortez, um lateral, se abraçam, quando eles trocam confidências com a mãozinha na boca no meio do jogo, quando ele começa a partida abraçado no Mancini, falando coisas, os memes estão aí. E tá aí, rapaziada, aqui vai começar os memes aí, beleza, do Renato, ó, vamos ver aí. Até quero entregar Mancini, mas tenta acertar o gol pelo menos. Falando coisas, os memes estão aí. Tá um ponto pra cada. Quando o Vitinho faz 2 golaços, não é no jogo que você não citou. Olha lá, esse daí é eles falando no meio do jogo, né, um com o outro. Vitinho também, os dois, ele não comemorou. Então isso é uma coisa que ele pode fazer no vestiário, ele pode ligar para quem ele quiser, todo mundo entende, porque ele é um profissional que hoje defende o Flamengo. Ele não estava lá para defender o Grêmio. Quem tá lá é o Wagner Mancini. Então, na minha opinião, o que ele fez ontem, ele desmereceu o Campeonato Brasileiro, ele desmereceu o Flamengo, o próprio time dele, e ele, se quiser ajudar o Grêmio, ele tem outras maneiras, ele pode torcer em casa, pode fazer uma série de coisas, rezar, pode fazer uma série de coisas, usar a superstição, mas o lado profissional dele ontem foi uma decepção.
E a minha equipe sempre vai jogar para vencer. E quero dizer uma coisa, com o time que ele entrou, eu não entendi até agora, tirar o Gustavo Henrique, que é sempre criticado, e quando faz um jogo muito seguro, um jogo muito consistente, ele troca por outro zagueiro. Qual é a necessidade de trocar um zagueiro pelo outro? O Léo Pereira não Gol do pode Flamengo jogar, aí. tá suspenso, tá fora da final. Ok. As escolhas dele, quando o time faz 2-0, ele tira o Vitinho. O cara que podia se consagrar, poderia fazer mais gols, poderia dar assistência. O Vitinho que não é um titular do Flamengo. Outra coisa, não sei se vai ser o titular o Michael ou o Arrascaeta, mas nem o Michael apareceu também para ajudar o Flamengo, não é? A vencer um jogo do Campeonato Brasileiro. Quando ele transforma isso num jogo, no lugar que ele tem uma estátua, que ele é respeitado, legal. Faz isso em outro momento, tem vários momentos, não é? Agora, quando ele transforma isso numa coisa que não é profissional, eu não posso concordar quando ele diz que ele é profissional. E ele ficou bravo quando a repórter perguntou se ele aliviou a partida. Ficou bravo, mas ele aliviou por interesses próprios, em primeiro lugar, porque ele está interessado na Libertadores. Também. Mas também, ontem a gente viu que a postura do técnico, eu não vou falar de nenhum jogador do Flamengo, porque eu duvido que algum jogador do Flamengo fosse concordar com esse tipo de coisa, caso ela acontecesse. Mas a postura do Renato, o deboche que ele usou o tempo inteiro e essa proximidade com o Grêmio, isso não condiz com quem quer ser profissional, quer um dia treinar uma seleção brasileira e quer ser ídolo como treinador no Flamengo. Está bem distante disso. Eu costumo falar que o homem lá de cima não agradou todo mundo. Não vai ser o Renato que vai agradar a todos. Pode continuar. Ficou tristinha, vai fazer o quê? Eu não fiquei triste, eu fiquei decepcionada, porque eu acho que tudo é possível. Ninguém vai negar. Gente, o amor que se tem por um clube, ele é eterno em todas as coisas. Mas, por exemplo, a torcida do São Paulo não perdoa o Rogério Ceni até agora, por quê? Porque ele falou da grandeza do Flamengo comparando com a do São Paulo, como treinador. Mas naquele momento ele era treinador do Flamengo. Honrava o time que o pagava, o time que o contratou, o time no qual ele foi campeão brasileiro. Dá pra entender o torcedor, só que ontem ele parecia o técnico do Grêmio, não o Wagner Mancini. Exatamente. E o Flamengo foi sem técnico ontem pra Arena do Grêmio. Só Aí eu isso. pergunto pra vocês, onde que eu errei? Não sei, é a minha opinião. Opiniões, Denilson, são feitas para realmente serem respeitadas, cada um tem a sua. Mas uma opinião não invalida a outra, cada um tem a sua visão. A minha visão ontem foi essa em relação ao Renato. Aí os titulares, claro. Ó, os titulares aí. Concentrados totalmente para a Libertadores, ninguém seria maluco de questionar esta decisão, mas estavam lá torcendo e os caras ali, né, em campo, sendo limitados pelo treinador de jogar um futebol para vencer. Então é isso, rapaziada. Comentei o que vocês acharam, beleza? Do jogo de ontem aí do Flamengo e Grêmio. Mas no geral é isso mesmo, beleza? Então, se curtiram, deixa o like aí, se inscreve no canal, créditos aí pro jogo aberto na descrição, beleza? E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo e falou!